Boa noite! Tudo bem com vocês? Todo mundo com cara de Belo Horizontino hoje, né? Glória a Deus! Todo mundo bonito. Com essa chuva aí, a gente tira esses casacos velhos do armário, né? Tem que lembrar de passar na máquina, senão vem com cheiro de naftalina, né? Não faz frio nessa terra de vocês aqui, é uma loucura esse lugar, não é? Mas eu louvo a Deus, amanhã cedo eu estou indo lá para São Paulo, meus amigos me ligaram de lá, falaram, ô Lucinha, aqui está quente, está aqui dentro do Ayambi, está fazendo 4 graus. Falei, ô, que maravilha. Vou contar isso para o povo lá de Vila Velha, para eles pararem de achar que está sentindo frio. Gente, mas que legal, aumentaram ali, olha, agora dá para trazer mais parente seu, olha aí que benção. Fala aleluia, glória a Deus aí, alguma coisa. Quem vai sentar ali é gente nossa mesmo, que vai converter para Jesus. Amém? Nós estamos querendo isso. Por mim, tinha que jogar as igrejas tudo no chão, fazer tudo de novo. Não é verdade? Ontem lá na igreja Lagoinha, a gente pregou lá a palavra. Tivemos mais de 100 vidas que entregaram a vida para Jesus. Onde é que vai para esse povo? Não é mesmo? Na minha cabeça? A gente tem que quebrar as igrejas. A igreja lá vai construir agora para 30 mil pessoas. Vai inaugurar minúsculo, vai inaugurar completamente errado. Tudo já, vai dar tudo pequenininho já. Então, nós queremos fazer a mesma coisa aqui também, amém? E essa quina aqui, ó, em nome de Jesus, essa quina aí está com os dias contados, vai embora daí, né? Eu estou muito feliz, hoje eu estou trazendo aqui o livro que eu falei semana passada, Saindo do Armário. Esse livro são histórias de jovens, homens e mulheres, adolescentes, que a gente tem ajudado, a maioria deles, e que de uma forma ou de outra, Cristo fez uma obra na vida deles muito linda, 12 testemunhos de pessoas que um dia viveram uma homossexualidade em graus diferentes, mas que foram libertas. Então, esse é um livro para você crer, porque um dia eu me perguntei assim, se eu fosse um homossexual, o que eu gostaria de saber? Eu não estou preocupado com como que isso veio parar na minha vida, eu não estou preocupado nada, só quero saber uma coisa, tem como eu ser liberto? É a mesma coisa que a gente quer saber com relação ao alcoolismo, pornografia, qualquer vício, qualquer coisa ruim na nossa vida, a gente não quer saber se é demônio, se é a mãe da gente que passou para a gente, se é macumba, só quer saber uma coisa, tem jeito de ser liberto? A resposta é sim. Por quê? Porque nessa noite está aqui Jesus de Nazaré, e com ele não tem história difícil, só vai embora por aquela porta, ou por aquela porta oprimido, quem quiser, porque com Jesus a história sempre tem final feliz. E essas histórias aqui, um amigo meu ontem leu a primeira história, chegou perto de mim derramando de chorar, falou, Lucinho de Deus, o que é isso? A primeira história eu estou desidratando de chorar aqui, o que Cristo fez na vida dessa pessoa? Então é um livro para você dar para alguém que está sofrendo nessa área, e para você ler, principalmente você pai, e você que trabalha com o público, por quê? Você vai cair de costas ao descobrir como a homossexualidade chegou à vida dessas pessoas, porque a maioria deles, que eu contei aqui, nascido e criado em igrejas evangélicas, debaixo do nariz do pastor, debaixo do nariz do papai e da mamãe. Então, isso é que é o chocante do livro. Queria que você, ao final, então, passasse ali, comprasse. Eu vou estar ali no final assassinando lá uns livros, e com assinatura é mais caro, mas aí você vai lá, e se tirar foto aí é mais caro ainda, né? Mas aí você passa ali no final, compra, tem uma promoção, se levar 3 por 50 e 1 é 20. Quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6, eu quero falar hoje exatamente, o título da mensagem é Homossexualidade à luz da Bíblia. Ô Lucinha, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai descobrir que você tem tudo a ver com isso. Absolutamente tudo a ver. A começar do planeta onde você está vivendo. Você mora em Plutão? Se morasse, eu acho que tem gente de Plutão que é gay. Então, já começou errado, seu argumento está todo errado, né? Você não conhece nenhum homossexual? Então, realmente não é para você. Mas se você conhece, você liga a TV, você não vê nenhum homossexual? Não? Ah, então realmente não é para você.
Então não tem que ter a ver, olha bem como é que nós estamos tão ensimesmados. Deixa eu te explicar uma coisa antes da gente ler. Olha como é que a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia achando que a gente é a coisa mais gostosa do mundo. Né? A gente está com uma crise da gente mesmo. A gente lê, por exemplo, a história de Davi. Sabe o que a gente acha? Que a gente é Davi e que os gigantes são os problemas. Olha, eu estou enfrentando esse problema agora, é o Golias. Mas Davi pegou a pedra, aí a gente lê na Bíblia, olha como é que a gente se acha. E aí, Deus jogou, pá, matou. Sou eu, que Deus vai me dar força, aleluia. É assim que a gente lê a Bíblia, ou não é? Deixa eu te contar, sabe quem somos nós naquela história de Davi e Golias? Você está preparado? Você tem preparo psicológico para ouvir quem é você naquela história? Quem sou eu? Sabe quem nós somos? Os abestados dos israelenses, que estavam lá no fundo tremendo de medo de Golias. Sabe quem é Davi? Jesus de Nazaré. Sabe quem é Golias? É o fracassado do capeta. E Jesus chega e fala, qual é o problema aqui, meu filho? Esse folgado aí que está rindo da nossa cara. E Jesus chega e ele é o campeão e ele muda a nossa história. É assim que temos que ler a Bíblia. Nós sempre somos o povo fraquinho e Cristo é o campeão que vem mudar a nossa história, amém? Amém? Então esse assunto que nós vamos estudar aqui hoje, é com esses olhos que a gente tem que ler. Ok? 1 Coríntios 6, verso 9, diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram, diga comigo, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus. Homossexualidade à luz da Bíblia. Diz os estudos que 3% da população mundial é gay. 3%. O que significa isso? Que é bem certo que na sua sala de aula tem pelo menos um. É bem certo que nessa noite aqui nós não temos um, nós temos alguns. É bem certo que é quase difícil ter qualquer ambiente no mundo hoje onde nós não temos homossexuais conosco. E era assim também no passado. Paulo, no ano 50, foi até uma cidade chamada Corinto e pregou para o povo, converteu um monte de gente. Ele abriu uma igreja, deixou um rapaz lá cuidando da igreja. Só que Corinto, gente, pensa um lugar de prostituição. Pensa Amsterdã, na Holanda. O lugar mais cheio de prostituição que eu já vi é Bombaim, na Índia, e Amsterdã, na Holanda, que tem aquelas mulheres e homens nus na vitrine. Eu vi isso lá na Holanda. Imagina que Corinto é isso, a coisa mais maluca do mundo, porque Corinto era um porto. Então os marinheiros já desciam tudo tarado lá. Já descia caçando as tias, caçando confusão. E era então o centro da prostituição do mundo antigo, Corinto, juntamente com Roma. Então prostituição comia solta ali naquele lugar, e lá em Corinto tinha o culto à deusa Diana. Sabe como é que era o culto à deusa Diana? As sacerdotisas de Diana rapavam a cabeça e elas cultuavam fazendo sexo em grupo diante de todo mundo. Então você chegava no templo, estava todo mundo fazendo sexo, e essa era a adoração. Aí Paulo prega, aí esse povo começa a converter, aí começa a chegar todo mundo para a igreja, todo mundo maluco, todo mundo cheirado, todo mundo doidão, todo mundo homem com homem, mulher com mulher, todo mundo zoado. E Paulo, então, o que Paulo fazia? Ele abriu uma igreja e ele viajava, e ele ficava mandando cartas para pastorear as igrejas. Então Paulo mandou essa cartinha. Olha o que ele mandou aí para o povo aí. Galera, vocês estão ligados aí que tem uma listinha aí que não vai entrar no céu. Os tomadores de gole, quem está pondo chifre na mulher, mentiroso, nem que compra e não paga. Paulo está falando, hein? Não sou eu não, fica nervoso comigo não. Eu estou vendo com gente brava para mim assim. Calma, você que está traindo aí, fica tranquilo. Eu estou só o correio, eu só estou entregando o recado. Aí ele manda lá no meio assim, ó.
homossexuais ativos ou passivos. E ele termina dizendo assim: não porão o pezinho fofo deles no céu, nem que a vaca tussa em japonês. Paulo era mestre de fazer essas listinhas. Sabe o que eu amo? Paulo não trata a homossexualidade como coisa diferente de outras áreas da vida. Nós temos que parar de tratar a homossexualidade como, fulano mentiu, o outro adulterou, o outro deu cheque sem fundo, mas o outro, ele é gay. É mais uma área onde as pessoas estão sofrendo, é só isso. O que adianta a pessoa ser heterossexual, tem uma família e está traindo a mulher? O que adianta isso? Mas eu sou hétero, pastor. É hétero, mas você está na lista aqui, viu, cabeça? Você está na lista. Não, mas é porque eu sou hétero, mas eu estou fazendo negócios escusos, mas eu sou hétero. Queria começar lembrando aos distintos senhores que o inferno que aguarda um, aguarda o outro. E aí Paulo manda a seguinte letra para o povo: assim foram alguns de vós. Diga comigo, assim foram. Gente, se você não for ex alguma porcaria, você não põe o pé no céu. Eu já falei essa frase aqui quantas vezes, Léo? Uns 400 mil. Se você não for ex alguma coisa, você não entra no céu. Eu sou ex alguma coisa. Quer que eu fale algumas coisas que eu sou ex? Eu sou ex viciado em pornografia. Eu falei isso aqui até morrer. Você tem que ser ex alguma coisa. Paulo está dizendo o seguinte: vocês crentes aí de Corinto eram adúlteros, mas não são, eram mentirosos, mas não são, era gente que comprava e não pagava, eram homossexuais, mas não são mais. É o único caso na Bíblia de ex-gay. E gay vive me perguntando no Twitter e pessoalmente e nos aconselhamentos. Ontem mesmo um falou comigo: Lucinho, porque se tivesse na Bíblia alguém que Cristo libertou, tem gente que Cristo libertou da lepra, tem gente que Cristo ajudou em tal área, mas e ex-gay? Tem sim, senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Por que eles foram libertos? É legal demais. Por causa que eles encontraram o único poder do universo mais forte, que é a homossexualidade. Qual que é aí? Que está aí no verso 11. Vocês foram lavados, foram santificados no Espírito de Cristo e no poder do nosso Deus. Eles tiveram um encontro com o Espírito Santo. E não tem jeito de alguém encontrar o Espírito Santo e sair de bonito do mesmo jeito. Ou você tem a sua vida transformada, ou você tem a sua vida transformada, ou a sua vida transforma. Uma dessas três vai acontecer com você. E foi isso que aconteceu. Os caras largaram. Gente, você já imaginou aquelas mulheres malucas, doidinha, que ficava de cabeça raspada no templo? Elas foram para a igreja e largaram a vida de lesbianismo, de loucura. Por isso que Paulo diz para elas assim, quando elas convertem: eu quero que mulher use véu. Porque a mulher de cabeça rapada na igreja de Corinto, todo mundo começava a falar: essa aí era do rock, essa aí era lá do templo, eu acho que eu até conheço ela. Qual é o seu nome, tia? Jureide? Eu te vi um dia. E aí já entra uma outra praga que é igual, pior do que a homossexualidade, que é a pessoa querer se libertar e chegar numa igreja e o povo começar a falar. As igrejas têm que saber cuidar e receber os homossexuais. Mas um dia um homossexual virou para mim e disse assim: Lucinho, quem te falou que a homossexualidade é errada? Eu queria pensar nessa pergunta aqui. Antes da gente responder, a gente tem que pensar um pouco sobre o certo e o errado. Existe o certo e o errado? O certo e o errado só existem se existir Deus, sim ou não? Porque Deus é a base dos valores morais da sociedade, sim ou não? Então, na verdade, o certo e o errado não depende da opinião de cada pessoa. Depende em coisas objetivas. Por exemplo, chuchu. Pode ser que eu goste de chuchu. Pode ser que o Hudson não goste de chuchu. Ok? Quem entendeu isso aqui? Agora, isso não se aplica quando o que está em jogo são valores morais. Porque eles não partem de nós. Então, por exemplo,
pedofilia. A pedofilia não é assim, eu gosto, eu não gosto, eu te respeito, você me respeita. É assim? É assim, gente? Não. Se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra, conquistado o mundo e feito uma lavagem cerebral no mundo inteiro, ainda assim o nazismo seria errado, sim ou não? Por quê? Porque o nazismo ser certo ou ser errado não tem a ver com eles conquistar o mundo ou não, tem a ver com o cara que diz que é errado, e o cara que diz que é errado é Deus, porque em Deus está a base de todos os valores morais que eu e você aceitamos como certo e errado. Amém? Então, se tirarmos Deus da história, aí virou forró. Por isso, uma coisa que quase sempre você vai ver, muitas vezes, é o homossexual proclamando o ateísmo. Porque se não tem Deus, aí sim, os valores morais dependem do querer de cada um. Eu acho que a homossexualidade está certa. O outro vai falar, eu acho que matar gay está certo. E nenhum pode brigar com o outro, porque depende do espírito com que cada um levantou de manhã. Quem está entendendo? Se não tem um aferidor, se não tem um ISO 9000, se não tem alguém para dizer certo é isso, errado é isso, então tudo é certo e tudo é errado, dependendo do jeito que você levantou de manhã. E por isso que essa sociedade virou uma zona. Porque nego levanta de manhã, olha para a mulher e fala assim, vou te trocar. Não estou gostando mais. A opinião moral de Deus a respeito do adultério não está valendo, está valendo o querer da pessoa. Quem está entendendo? Gente, eu tenho um programa de respostas na Rede Super. Olha as perguntas que chegou para mim. Eu acho que chegou da lua essa pergunta. Olha a pergunta é assim, Pastor Lucinho, eu tenho um comércio e tem uma pessoa que se diz cristã evangélica que me deve há 3 anos e não me paga. Quando eu liguei para essa pessoa, ela me disse assim, eu pedi perdão a Deus por te dever. E como Ele me perdoou, eu acho que eu já não tenho que te pagar mais. Se isso não explica a existência metafísica do capeta, eu não sei mais o que... Se é o diabo ou não é, gente? Por que ele não fala isso com a mãe dele, quando ele dever a mãe dele? Então olha para mim, todas as vezes na história do mundo que Deus foi retirado, os valores morais foram juntos. E aí, tem uma música muito famosa de uma cantora gringa chamada Sheryl Crow. Sheryl Crow fez uma música, diz assim, if it makes you happy, it's alright. Se te faz feliz, faça. Gente, se o mundo for viver nessa regra, Adolf Hitler não estava errado. Levantou de manhã e falou, para que judeu? Você concorda com o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, Deus é o pino que segura e sustenta todos os valores que nós chamamos de certo ou errado e que segura a sociedade de pé. A base de todas as constituições, de todos os países do mundo, tem seu início em quem? Em Deus, e naquilo que Ele falou na sua palavra. Toda vez que Deus é retirado, aí, meu irmão, vira uma bagunça sem fim. E esse gostar, não gostar, ele deixa de existir. Por quê? Porque o juízo de valor agora tem a ver só com Deus. Então, voltando à homossexualidade, o que nós temos que fazer? Deus existe. Quem aqui acredita que Deus existe? Se Deus existe, não importa a minha opinião sobre a homossexualidade. Quem sou eu? Mané. O que importa então? Qual é a opinião dele? Por quê? Porque os valores partem dele. Se um homossexual diz assim, tem gente que é homofóbica, e isso está errado, eles estão emitindo um juízo de valor. Sabe o que o homossexual está dizendo quando ele fala isso? Assim que ele diz isso, ele está também abrindo precedente para se dizer o contrário. Então vamos voltar nossa atenção agora para quem importa. Não importa se você
acha certo, acha errado, não importa nada, vamos pensar em Deus. Vamos perguntar para o último tribunal, para a última instância, Deus, qual é a sua opinião sobre homossexualidade? Aí, nós chegamos à seguinte conclusão: temos a obrigação de fazer a vontade de Deus. Você acredita nisso? Sim ou não, gente? Nossa, vocês falaram igual se ele fosse um professor de matemática. Quem é que acha que nós temos que fazer a vontade de Deus? Ok. Então, o segundo ponto qual é? A vontade de Deus está na Bíblia. O cristão acredita que a vontade de Deus está onde? Na Bíblia. Eu vi que teve gente aí que baqueou. Tem um espírito ruim entrando no meio dos crentes, que está dizendo para os crentes, sabe o quê? Não é a Bíblia que deve governar a nossa vida, mas é a paz no coração. Ai, pastor, eu estou ficando com um homem casado, mas eu estou com tanta paz. O nosso coração é tão perdido no pecado, que a paz que Ele dá para a gente, muitas vezes é uma paz baseada no engano. O que é a base do crente então, gente? É a palavra de Deus. A vontade de Deus está na sua palavra. Amém? Terceiro ponto, a Bíblia condena a homossexualidade. Quarto, então, a prática homossexual, então, é contrária à vontade de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. A Bíblia não é contrária ao homossexual e a Bíblia não é contrária à tendência homossexual. Tudo que eu estou falando aqui sobre homossexualidade se aplica a qualquer outra área da vida. Se enquanto eu estiver falando aqui, você quiser substituir homossexualidade por qualquer outra área, você vai ver que se aplica a tudo. Tá? Mas o assunto hoje é esse. Então, o que a Bíblia condena? A Bíblia não condena pensar, ai gente, eu estou sentindo um desejo por alguém do mesmo sexo. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia não está dizendo de uma pessoa que muitas vezes foi criada e educada dessa forma. A Bíblia está falando da prática. A Bíblia condena o quê? A prática. Diga comigo, a Bíblia condena a prática. A Bíblia condena o quê, gente? Já viu um policial chegar na casa de uma pessoa, toca a campainha? Ó, nós estamos aqui porque ontem à noite nós detectamos que você pensou em roubar um banco. Entra aí, por favor. Alguém é mentiroso por querer mentir? Só quem está acordado responde aí. Alguém é mentiroso por querer mentir? A pessoa quis, mas não mentiu. No fim do dia ela é mentirosa ou não é? Não, caramba! Fala igual homem aí, gente. Não é, não. Ô, gente, só entre nós aqui. Eu sei que tem alguns anjos aqui entre nós, anjos do Senhor, mas só entre nós aqui. Quantas vezes ao longo do dia passam sentimentos no nosso coração que a gente fala assim, meu Deus do céu, essa minha cabeça está virando, o que é isso que está virando a minha cabeça? O que importa no fim do dia, delícia, não é o que passou, é o que você fez. A Bíblia não condena a tendência homossexual, nem o homossexual. A Bíblia condena o quê? O quê? A prática. É a mesma coisa da pessoa usuária de drogas. A Bíblia não condena a pessoa por lutar contra esse desejo, não. Você vai para o inferno, porque todo dia você está querendo usar o crack. Não. A Bíblia condena a prática. Por quê? Porque Deus sabe que a gente muitas vezes não tem controle daquilo que o nosso corpo pede, mas a gente tem controle das nossas ações. O que eu estou falando aqui, se entrar no seu coração, vai te ajudar de uma forma tão grande. E aí vem os homossexuais e dizem assim, mas eu nasci gay. Não há prova nenhuma na ciência, se você pegar o gene da mulher e do homem, não existe o cromossomo terceiro, não existe. Existe de homem e existe de mulher. Eu nasci homossexual. É verdade que muitos lutam com esse sentimento desde a infância? É verdade. Agora, ainda que tivesse um gene na pessoa que desse a ela uma predisposição à homossexualidade, isso seria uma liberação para fazer o que quisesse?
Sabe o que os cientistas descobriram recentemente? Que existe um gene nas famílias de pessoas usuárias de álcool que dá a propensão para essa pessoa de ser alcoólatra. Isso dá para a pessoa a liberação de chegar num bar, tomar todos e sair bêbado dirigindo? Ô gente, eu estou aqui bêbado dirigindo, mas é porque eu tenho um gene, deixa eu te explicar. Lá na minha família, vem um gene lá pulando do vovô pro travovô. E aí, eu estou tomando aqui e ninguém põe a mão em mim. Porque eu tenho um gene. Se homossexualidade viesse de um gene, nem por isso ninguém podia ter essa autorização, por causa daquilo que diz a minha Bíblia. Gente, no fim do dia, nós vamos ter que acabar perdendo alguns amigos, quando o que está em jogo é a opinião da Bíblia ou a sua amizade. Eu tenho uma frase que eu pus na internet, que nego conversou fiado dela demais. Falei assim: o dia que eu trocar uma opinião da Bíblia por uma amizade, me interne. Eu perco a amizade. Mas eu não vou contrariar aquilo que a minha Bíblia diz, para eu poder ficar bem com o Joaquim. Ô Joaquim, eu gosto tanto de você, que eu vou jogar 1 Coríntios 6, de 9 a 10 fora. Demorou? Passa depois, meu irmão. Mas e se o Joaquim for meu irmão de sangue? Aí que passa depois mesmo. Por isso que seguir a Cristo não é nada fofo. Não é, política não é jogar confete. Todos olhem para mim, gostem de mim. Estava lendo com a minha mulher essa semana as frases de Jesus. Jesus não era educadinho, não, gente. Jesus era um ogro, assim. A pessoa chegava para Jesus e falava assim: com que autoridade fazes essas coisas? Jesus falava assim: e eu também vou te fazer uma pergunta: o batismo de João era do céu ou do inferno, ou de onde que era? E no final falava assim: eu não vou te responder. Gente, as pessoas chegavam perto dele. Uma mulher chegou perto dele e falou com ele assim: minha filha está endemoniada. Ele virou as costas e foi embora. A menina veio atrás e falou assim: oi, filha, você é cachorro a gente não tem condições, depois a gente conversa. Eu vim para as ovelhas, você é ovelha ou cachorro? Aí a menina ficou de quatro, começou a latir. Uau, 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 uau. Jesus falou assim: aí agora você me comoveu, tia. Eu vou prestar atenção no você aqui. Pedro, Senhor, cuida mais do Senhor, entendeu? Não fala que o Senhor vai morrer. Arreda, Satanás! Sim, educadamente, mas Satanás é educado, entendeu? Muitas pessoas querem que nós pastores sejamos mais educados do que o nosso mestre. Eu não quero saber para onde vai minha reputação, se é para o inferno, para onde que vai. Eu tenho uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Isso que eu estou pregando aqui, eu tenho familiares envolvidos com homossexualidade. E eles já me escutaram e vão escutar, e nego vai pegar esse DVD aqui, vai pirar em cima de mim. Amém. Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva. Muitos homossexuais relatam para mim o quanto angustiante é descobrir que tem esses desejos dentro de si. E eles certamente fariam de tudo para se libertar. Olha algumas causas que aparecem aqui no livro. Gente, quando esses jovens me enviaram, eu só corrigi o português. Olha algumas causas que levaram alguns deles à homossexualidade. Primeira causa: ruptura na vida familiar na infância. Se os pais desconfiassem, o que um divórcio faz na cabeça de um filho? Eu não estou falando de filho pequeno, não, que filho pequeno destrói a vida do moleque. Eu estou falando de filho de 20, eu trato de filho de 25, 30 anos de idade, que o pai e a mãe achou que o divórcio não fez nada. O divórcio foi aos 25, 30, e a menina perdeu o rumo da vida. Você está achando que só diz respeito a você, né? Vai vivendo, vai fazendo. As consequências vêm lá na frente. Segundo, falta de amor incondicional por parte de um dos pais. Muitos jovens falam para mim: Lucinho, minha mãe tentou me abortar. Eu cresci e fui parar na homossexualidade. Poxa, você pensar que a sua mãe quis te abortar, caramba.
Terceira causa, falta de identificação com o pai do mesmo sexo. Se você é menina, falta de identificação com a mãe. Se você é menino, falta de identificação com o pai. Aí passa o resto da vida caçando uma mãe e um pai nos parceiros sexuais. Quarto, mãe dominadora e pai panaca. As mães Sila Malafaia doidinha, falando grosso, dando murro, e os pais que vou te contar, não serve nem para fazer banana flambada dos miseráveis, dos homens. Não tem voz ativa nenhuma. Os meninos levantam de manhã e falam assim: deixa eu ir para a rua morrer ali, que eu vou ali rapidinho morrer, que isso aqui não dá para entender. O homem que está aqui dentro, dá uns gritos lá para mim, por favor. Na sua casa lá, uns gritos. Ai! Fala assim, só para assustar. E mulher, fica mais na sua. Outra coisa, abuso. Ô gente, quase todo mundo que tem história no livro foi o abuso sexual. Daqui a pouquinho você vai ver o vídeo que eu vou passar aqui. Abuso sexual. Aprenda uma coisa sobre abuso sexual, por favor. Abuso sexual só vem de gente conhecida. É de primo, é de tio, é de pai. Nunca é de, nunca. Tá, eu estou falando isso porque a gente tem medo de quem não deveria ter e não tem medo de quem deveria ter. Eu estou com uma regra lá em casa lá que eu não estou querendo deixar meus meninos dormir fora. Nunca mais na casa de ninguém. Não, mas está indo dormir na casa do pastor fulano, só que chega lá e tem o primo, o sobrinho do pastor fulano, está dormindo lá. E o menino é o gadareno. Aí vai lá encostar na minha filha de noite. Outra coisa, ação de demônios. Isso não é na homossexualidade, não, é em qualquer área da vida. O capeta está aí oferecendo. Você pegou a isca, foi embora. E também tem o último ponto aqui, que é a safadeza mesmo. O cara levanta de manhã e fala assim: eu já peguei mulher demais. O que tem no cardápio aí? Homem. Ixi, então vamos embora. Você acha que não tem, não? Posso te falar uma coisa? O que está em alta no mundo hoje não é a homossexualidade, é a bissexualidade. A coisa número 1 no mundo hoje é a bissexualidade. A pessoa levanta de manhã e fala assim: e aí, o que está dentro de mim? Hoje mulher. Levanta no outro dia, mulher. No outro dia, mulher. Aí no outro dia ele fala: hoje tem jogo de futebol? Tem. Então, homem. Hoje eu quero um homem. Amanhã, mulher. Aí não precisa de ter trejeito. Não precisa de mudar nada. Não precisa de pôr silicone, tirar silicone, rapar cabelo, mudar a identidade, fazer cirurgia de nada. Você levanta de manhã e pega o menu. O que eu estou afim hoje? Você está aqui dentro, você é bissexual? Essa palavra é para você. Você está aqui dentro, você é heterossexual e não consegue segurar esse negócio que está aí no meio das pernas? Essa palavra é para você também. Porque se tem alguma coisa que não está controlada na sua sexualidade, Deus não quer que isso aconteça. Porque o poder dele na minha vida e na sua vida não pode ser mais fraco do que testosterona, caramba. Isso é uma redução do poder de Cristo. Não, na minha vida Jesus age na vida financeira, Ele age na minha família, aleluia, Ele age poderosamente na minha vida profissional, mas quando chega na minha vida sexual, eu não tenho freio. É porque você não conhece o freador de Nazaré que está aqui nessa noite, que pega uma prostituta doida, maluca, varrida, e coloca freio na menina que ela fica na miudinha. Gente, eu conheço gente que foi travesti de ter muitos clientes à noite. Aqui nesse livro, a última história é de um jovem que fez ponto de prostituição homossexual em todas as 24 capitais do país. Eu não estou falando de gay, de morar com os outros, não. Isso é pouco gay. Foi de gay, de ter 20 clientes numa noite, uma loucura. O menino nem se masturba. Não é casado. Não viu um filme pornô. Completamente liberto. Alguém aqui abestado vai falar assim:
essa lavagem cerebral da sua igreja é boa, hein? Não é não, fofura. É o Espírito Santo. Eu não conheço ex-gay? Você não conhece ex-gay, não? Eu não conheço ex-idiota. Por isso que os gays são apaixonados comigo, só porque eu deito cacete para um lado e para o outro também. Tem 3 tipos de homossexuais, olha aqui. Primeiro é aquele que sente desejo por alguém do mesmo sexo, mas nunca fez nada. Nunca deu um beijo, nunca foi para nada. Só sente desejo. O segundo é o que pratica o ato. E o terceiro é o ativista, é o aliciador, é aquele que escreve texto na internet, é aquele que fala, eu vou matar o pastor Silas Malafaia, eu vou acabar com eles. Para todos existe cura. Para todos existe cura no poder que há no nome de Jesus. É possível a gente chamar de irmão na fé uma pessoa que está aqui no nosso meio, que não pratica o ato, ela tem desejo por alguém do mesmo sexo, mas ela não pratica. E assim como alguém chega lá nos Alcoólicos Anônimos, senta lá e fala assim, oi, meu nome é Lúcio e eu sou alcoólatra, mas a pessoa está liberta, já está há anos sem fazer nada, é possível eu e você estendermos a mão e darmos a paz do Senhor para uma pessoa que está lutando há anos contra o desejo da homossexualidade, mas não pratica. É tão crente quanto o usuário de droga, que parou de usar droga, mas que continua tendo desejo. Eu tenho uma das histórias ali de um jovem, que eu acompanhei muitos anos, que esse jovem hoje está liberto da homossexualidade. Sabe como é que termina a história? Ele vira para mim e fala assim comigo, Lucinho, que dia que eu vou parar de ter esses desejos? Aí eu virei para ele e falei assim, que dia mesmo que você vai morrer? É só nesse dia. Mas isso não é na homossexualidade, é em todas as áreas. Quem foi preso na bebida alcoólica, provavelmente vai passar o resto da vida enchendo a boca d'água na hora que vê o Zeca Pagodinho. Quem foi preso ao roubo, não vai aguentar ver lá na empresa, que é bolo de dinheiro lá. Aí o cara ficou olhando. Puxa, deixa eu ir embora daqui, esse negócio. Por que esse cara deixa isso aí, rapaz? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, no fim do dia, o que conta é se a gente praticou. Você praticou? Você fez? Não. Ô, gente, é muito bom. Satanás me prendeu nessa área da pornografia. Aí é bom demais. Quando o Espírito de Cristo te dá força, aí você luta o dia inteiro contra esses desejos. Aí você vai deitar à noite assim, você vai para a cama assim. Aí você chega lá e cai na cama assim, fala assim, ai, eu não fiz nada hoje. Você começa a rir da cara do capeta. Aí você manda aquele versículo na cara dele assim, chupa, capeta! É bom demais. Quem está entendendo? Pastor, o que eu tenho que fazer se eu descobrir que meu filho é homossexual, que um parente meu é homossexual, ou qualquer pessoa que venha me pedir ajuda? 3 As. Primeiro, admitir. Diga comigo, admitir. Ô mães, fica mais preocupado com o filhinho muito molinho demais. Entendeu? As mães e os pais, gente, hoje, gente, não, fica preocupado, poxa. O menino de pequeno, eu fui numa, gente, eu fui numa igreja que eu não acreditei, eu só não acreditei. Eu cheguei assim, olha, era um gaysão que estava dirigindo o louvor. Mas era muito gay. Na casa do papai, a unção e a poder. Aí eu cheguei e sentei, escuta. Cheguei e sentei. Falei assim, será que só eu que estou vendo isso? Deixa eu ver a cara do povo. Não, todo mundo. Na casa do meu pai, a unção. Eu falei,
Eu chamei o pastor no final, falei, pastor, deixa eu te explicar uma coisa assim, tem 2 minutos que eu entrei aqui na sua igreja, mas esse menino é gay. Será? Pô. Aí ele falou assim, isso explica por que a nossa igreja está tão cheia de gays. Sabe por que está cheia de gay? Não é porque eles estavam se convertendo, não, porque as nossas igrejas têm que ser cheias de homossexuais. Cheia, mas liberto, de gente que está sendo liberto por Cristo. Mas lá não, os homossexuais estavam indo porque estavam dizendo assim, lá eles deixam a gente ministrar o louvor. Tem um chegado nosso lá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes o pai não está vendo. Gente, o menino está molinho demais, enfia ele numa aula de jiu-jitsu. Eles quebrar a boca dele. As meninas é mais difícil, hein? As meninas, eu vou dormir na casa da minha amiga. 11, 12 anos, aí começa mão aqui, boca aquilo lá. Por quê? Porque mãe não desconfia. Menina anda de mão dada junta, menina vai tomar banho. Ah, Espírito Santo, deixa eu te fazer um pedido, inclusive para mim, abre os olhos da gente. Quem precisa de olhos abertos aqui? Deixa eu ver. Ah, Deus, não deixa a gente ser corno. Corno! O último a saber! O menino já está casando com outro menino. E a gente está assim, não, ele é homem, ele é homem, ele é homem. E aí, eu estou falando porque eu já tive que conversar. Ó, certa vez eu cheguei para um pai e falei assim, pai, seu filho é gay. Não é, ele é. Não é. Ele falou assim, pastor, ele tem 21 anos, ele não é gay. Eu falei, pai, ele é gay. Você nunca estranhou o apelido dele, não? Ah, Kiwi, o que tem? Kiwi, o que é kiwi? Tem pelo, mas é fruta, caramba. Ele falou, é mesmo? Aí tá vendo? Os pais estão só pagando as contas. Só pagando as contas. Eu estou dando o melhor plano de saúde para o meu filho. Eu estou pagando a UFES para o meu filho. Eu estou pagando a melhor faculdade para o meu... Ô Espírito Santo, abre os nossos olhos, amém? Primeiro A, admitir. Eu tenho um menino, uma menina que está começando a envolver, ou já está envolvido. Segundo A, amar. Tem gente que fala assim, vem cá, você fez isso comigo? De fazer essa desgraça dentro da nossa família? Vai ajudar demais esse showzinho seu. Lógico que não. Você vai ter que amar esse menino, essa menina mais. É igual a menina que engravida na adolescência e o pai põe ela para fora. Ai, Jesus amado. Na hora que era para pôr ela para fora e bater nela, não bateu. Agora, na hora de acolher, manda a menina embora. Tem limite para ser um panaca. É a hora de pegar esse menino e falar assim, você é gay? Então você vai ser gay, sabe com quem? Comigo, nós dois somos homens, vou beijar sua boca, que nós dois vamos ficar aqui dentro dessa casa, que eu não te largo por nada nessa vida, que eu vou cuidar de você, que eu não te pus nesse mundo, para você ser cobaia do capeta, e nós vamos virar macho nós dois, caramba. Eu e meu filhinho Davi, de 8 anos, a gente beija na boca, até hoje. Esse menino vai querer beijar na boca de quem se ele já beijou? Alguém chega para ele e fala assim, dá um beijo aqui, velho. Falou, ih, velho, já estou beijando um homem aí, pô. Terceiro A, ajudar. Admitir, amar e ajudar. Ajudar como? Vou te dar algumas dicas. Tem uma instituição aqui no Brasil muito séria, a melhor instituição cristã do Brasil para poder ajudar pessoas envolvidas com homossexualidade, chama Êxodos Brasil. Êxodos Brasil. Tem também... Por exemplo, lá na minha igreja, Igreja Batista Lagoinha, tem Estância Moriá. Muitos homossexuais vão para lá e Cristo os liberta. Tem também uma casa lá só para cuidar deles, com ex-homossexuais, gente que casou, que se tornou pastor, que Deus está usando nessa área. Muitas igrejas no país têm trabalho nessa área. Vai ficar sofrendo quem quiser. Você vai pedir ajuda. É alguma coisa dentro da sua família, você não pode ficar assistindo. Sabe o que as igrejas têm que pedir para Deus? Vou falar isso aqui, porque eu sei que tem gente aqui de tudo quanto é igreja. As igrejas têm que pedir para Deus que Deus comece a salvar homossexuais lá dentro,
para com esses homossexuais salvos, começar o trabalho para recuperar outros. Porque ainda que o pastor possa fazer muita coisa e tudo, mas se você não viveu isso, chega uma hora que você para num limite. É igual usuário de droga, pô. Usuário de droga, tem que ter gente que Cristo libertou das drogas na nossa igreja, para eles fazerem o trabalho, porque eles é que sabem chegar para o moleque e falar assim, esse dedo amarelo, vem cá por favor. Eu não sei, dedo amarelo para mim é que o menino não sujou na tinta. O outro fala assim, você está enrolando hein? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos que pedir para Deus, Deus salva e manda para as nossas igrejas, para com eles a gente começar um trabalho. Olha comigo os textos da Bíblia que condenam a homossexualidade. Levíticos 18, 22. Levítico 18, 22. Eu tenho que ler o texto, por quê? Porque eu não quero que ninguém saia daqui dizendo assim, isso é a opinião do Lucim. Não é, eu sou só o boy, eu sou só o garoto de recado. Ok? Então Levítico 18, 22 diz assim, vou ler. Não se deite com um homem, como quem se deita com uma mulher. Isso é repugnante. Qual que é a opinião moral de Deus sobre a homossexualidade? Vocês estão com medo de falar e ser processado, né? Essa sou eu que vou ser processado. Fala direito aí. Qual que é a opinião? É repugnante. Somos nós que estamos falando? Não, é verdade. Então agora vai comigo, Levítico 20, verso 13. 20, verso 13. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. E aí, eles vão ficar de castigo alguns dias. É isso que está aí? Qual era a prática para a homossexualidade? Qual era o castigo? Morte. Morte. Terceiro texto da Bíblia sobre a homossexualidade, vocês não precisam de abrir, porque todo mundo aqui conhece, está lá em Gênesis capítulo 19, que é quando Ló vai para a cidade de Sodoma. O que os sodomitas faziam? O nome já diz. Sodomia no dicionário é o quê? É essa prática homossexual dos homens. O que Deus fez com a cidade de Sodoma? Eu vou mandar um parque temático para ir. O que Deus fez, gente? Sabe o que Deus falou com Abraão? O fedor do pecado dos habitantes de Sodoma chegou no meu nariz, e arranca quem tiver que arrancar de lá, que eu vou matar todo mundo. Deus não mata ser humano por prazer. Deus mata quando Ele vê que além da pessoa estar errada, ela afronta ele e ela ainda acha que está certa, apesar de saber da opinião dele que é errada. É igual pai. Por que pai bate num filho? Não é quando o filho erra, é quando o filho erra com atitude petulante. Erra assim. Deus fala, então tá. E não vou nem te matar com raio não, vou matar com a sua própria prática. Você sabia que 30% dos homossexuais morrem com o vírus HIV? 30%. Só isso seria motivo para a gente excluir na Bíblia, jogar na Bíblia fora. Já seria um motivo para falar assim, eu vou mexer com alguma coisa que eu tenho 1/3 de chance, misericórdia. Vou falar daqui a pouquinho aqui sobre expectativa de vida. Aí alguém vai dizer assim, pastor, você só citou textos do Velho Testamento. O Velho Testamento foi abolido. Então vamos comigo, por favor, lá em 1 Timóteo 1:10. 1 Timóteo 1:10. Timóteo 1:10 diz assim, verso 9: também sabemos que ela não é feita para os justos, para os transgressores e subordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Paulo está falando que a lei, a punição é para esses. Outro texto, vai comigo lá em Romanos 1:24. Meu Jesus, Romanos 1:24 pinga sangue. Tem que ler com a bacia assim de baixo. Romanos 1:24. Vamos ler o verso 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, e até as suas mulheres
e até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Está falando aqui claramente de lesbianismo e homossexualidade. E tem o texto de 1 Coríntios que a gente leu. Tem gente que tenta pegar esses textos da Bíblia, são 6 textos. Você acabou de ler comigo aqui agora, os 6 textos da Bíblia que condenam a homossexualidade. Mas se não tivesse nenhum, tem um que já acaba com todos eles. Sabe qual é? Não adulterarás. O que significa adultério? Qualquer forma de prática sexual que está fora ou antes do casamento. Bissexual, pansexual, sexualidade com o computador, com a mão, com o pensamento, com o cachorro, com a árvore, com o pé de alface, com... Olha, põe uma coisa aqui na sua cabeça. Agora eu vou pegar todo mundo. Na cabeça de Deus, sexo só tem um jeito de acontecer. Dentro do casamento. E as mulheres ainda criaram mais um quesito. Dentro do casamento, se ela não tiver com dor de cabeça. Por isso uma dica boa para nós homens é chegar em casa às 6 horas e falar assim: oi, bem, tudo bem? Você está com dor de cabeça? Ela fala: não, por quê? Aí você fala: bom saber. Daqui a pouco... Estou ensinando, Lucim também é cultura. Certa vez um homossexual começou a debater comigo numa universidade. Fui dar uma palestra na universidade, falei só de Jesus. Quando eu acabei de falar, primeira pergunta: e esse negócio de dízimo aí, pastor? Não tinha falado nada de dízimo. Aí baixaram o cacete em mim e eu baixei o cacete neles também. Segunda pergunta: homossexualidade. Aí o pau pirou. Que todo mundo é meio gay hoje também, é uma loucura. Aí um se levantou e falou assim: olha, homossexualidade é uma das coisas mais lindas que existem, e a homossexualidade é demais. E eu vou te falar, pastor, a homossexualidade na verdade é um estilo de vida ainda melhor que a heterossexualidade. E foi falando, eu falei assim: eu só tenho uma coisa para dizer, se os seus pais fossem essa coisa maravilhosa que você diz, você não tinha nascido. A homossexualidade declara a extinção da raça humana. Se um divórcio de um homem e de uma mulher ferra a cabecinha de um menino de 5 anos, e levantar de manhã e chamar papai de mamãe, e tem 2 homens dentro de casa ou 2 mulheres. Pastor, mas tem gente que não vai aceitar. Primeiro argumento que alguns vão dizer: por que gay não pode casar? Não pode casar porque na cabeça de Deus casamento é entre homem e mulher. Segunda objeção: Jesus nunca condenou a homossexualidade, tudo bem, mas ele citou o texto lá de Marcos, capítulo 10, onde a Bíblia diz, no verso 6, assim, Jesus falando: o homem deixará a sua mulher, se unirá a sua, e serão os 2 uma só carne. Jesus estava querendo dizer o que com isso? Que é só essa forma de sexo que Deus aprova. Terceira coisa que as pessoas vão dizer, que os homossexuais vão dizer: alguns vão dizer assim, as proibições da Bíblia, como por exemplo a homossexualidade, não são válidas para o nosso tempo. Só que todos os textos que a gente lê aqui estão falando de coisas que vão além da situação cultural da época, atingem todo mundo. Naquela época tinha tanto gay quanto tem hoje, e Paulo estava dando uma regra mundial. E aí tem uma outra, que essa aqui é a que eles mais usam, ó. Pastor, eu creio em Deus, mas eu não creio no Deus da Bíblia. Assim, já que eu não creio na Bíblia, eu posso ser homossexual do jeito que eu quiser. Nesse caso, é bom a gente usar argumentos fora da Bíblia. Então eu vou dar aqui alguns dados para vocês sobre o estilo de vida homossexual. Esses dados foram retirados do livro Straight and Narrow, do Dr. Thomas Schmidt, que significa hétero e medíocre. Um homossexual virou para o Dr. Thomas e disse assim para ele: então eu tenho que ser hétero e medíocre? Aí ele colocou esse nome no livro, hétero e medíocre. Olha os dados que ele colocou aqui, ó. 75% dos homens homossexuais têm mais de 100 parceiros sexuais ao longo da vida. A compulsão sexual do homossexual é fora do normal. Mais da metade desses parceiros são estranhos. Somente 8% de homens homossexuais e 7% de mulheres homossexuais têm relacionamentos que duram mais de 3 anos. Namoro gay é igual miojo, é instantâneo assim, ó.
eu estou namorando fulano. Não, agora já é outro. São dados do livro do Dr. Thomas Schmidt. Se quiser no final, eu te passo aqui. Ninguém sabe qual é a base dessa promiscuidade que tem entre os homossexuais. O que mais? A média de homens homossexuais, de transas que a pessoa tem com parceiro diferente, é de 20 por ano. 20 por ano. Olha a frase que o Dr. Schmidt falou. Estatisticamente falando, é quase inexpressível o número de homens homossexuais que experimentam qualquer coisa parecida com a felicidade. Agora tem um outro dado, que é a questão das drogas. Muitos deles usam drogas para intensificar as relações sexuais. Em geral, homossexuais representam um número 3 vezes maior da população com problemas de alcoolismo. Existe 3 vezes mais alcoolismo entre os homossexuais do que entre o resto da população. Estudos mostram que 47% dos homossexuais masculinos têm histórico de uso excessivo de álcool e 51% têm uso de drogas. Há uma relação direta entre homossexualidade, número de parceiros e uso de droga. O que mais também? 40% dos homens homossexuais apresentam histórico de depressão profunda, sendo que somente 3% dos homens heterossexuais têm depressão. Eu vou repetir. 40% dos homossexuais têm depressão. 3% dos heterossexuais, homens, têm depressão. De modo semelhante, 37% das mulheres homossexuais apresentam histórico de depressão. E esse fato faz o quê? Aumentar a taxa de suicídio entre eles. Os homossexuais são 3 vezes mais inclinados a praticar o suicídio do que a população. De fato, homens homossexuais têm tentado o suicídio 6 vezes mais do que os heterossexuais, e as mulheres tentam 2 vezes mais. A depressão e o suicídio não são os únicos problemas. Tem também um estudo agora recente que provou que homens homossexuais têm muito mais tendência à pedofilia do que heterossexuais. Também tem a questão das doenças. É tanta doença aqui que eu não queria nem falar, porque falar delas vai fazer você pensar coisa que não é legal pensar. Mas eu queria só dizer uma coisa aqui. 75% dos homens homossexuais são portadores de uma ou mais doenças sexualmente transmissíveis, sem mencionar a AIDS. São doenças como gonorreia, sífilis, infecção bacteriana, parasitas. Também são bem comuns entre homossexuais infecções virais, herpes, hepatite B, que aflige 65% dos homossexuais e que são incuráveis. Isso sem mencionar a AIDS. Mas talvez o dado estatístico mais estarrecedor, e esse dado aqui sozinho serviria para ninguém querer ser um homossexual, é de que a expectativa de vida de um homem homossexual no Brasil é de aproximadamente 45 anos. Ou seja, se eu fosse gay eu tinha mais 4 anos de vida. Sendo que a expectativa de vida do hétero, sabe qual é? Do homem brasileiro hétero? 72. Mas se contar os 30% de homens homossexuais que morrem de AIDS, a expectativa média de vida do homossexual brasileiro cai para 39 anos de idade. Não precisa de ler a Bíblia. Não tem que ler um versículo para dizer que isso aqui é a maior roubada que existe. E aí? O que nós vamos fazer? O que a gente tem para dizer? Você está aqui hoje? Está sofrendo nessa área da vida? Está querendo socorro? Não sabe o que fazer? Ou você conhece alguém que sofre assim? E você está mais perdido do que a pessoa? Eu queria que você visse esse vídeo. Passa aí, por favor, esse vídeo. E quando terminar, nós vamos orar. É a história de uma amiga minha, de 28 anos, chamada Priscila, que inclusive é da minha igreja e é apresentadora de um programa lá junto comigo. Pode soltar aí. Olá pessoal, hoje na Hora H traz você para um lugar originalíssimo. É uma pista de skate, um ambiente bem peculiar para minha convidada de hoje. Eu estou falando de Priscila Coelho, apresentadora do Amplificador da Rede Super de Televisão. Ei, Helena! Beleza, minha linda? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Me conta em primeira mão, você é skatista? Já fui, tô aposentada, fiquei velhinha, já não dá mais. Passar dos 20 não dá pra andar de skate mais. É mesmo? É sério. Sério? Seríssimo. Mas tem cara aí com mais de 20. Mais, um pouquinho, né? É, né? Dragões do skate. Os dragões do skate. Por que parou? Parei, foi uma época muito louca o skate. E aí eu parei em Cristo.
Aí não deu pra conciliar, não. Não que o skate tenha a ver com isso, né? Mas pra mim tinha. Era um contexto muito louco. Aí Cristo entrou e não deu tempo de praticar skate, não. Outras coisas agora. E conta pra gente aqui. Quando é que você parou na de Jesus? Então, Helena, eu me converti com 24 para 25, né? E hoje você tem quantos? 28 anos. 28. Vai fazer 4 anos. E, assim, bem vividos com Cristo, parece 40 anos, né? Legal. Mas eu me converti porque o próprio Deus me chamou, né? O que a Bíblia diz que Ele nos chama, não é a gente. Na minha opinião, não é a gente, é Ele mesmo. Porque eu estava num contexto de muita loucura, muita droga, me envolvi com várias coisas, homossexualismo, droga, viciada em tudo que você imaginar de ruim, era essa pessoa aqui. E Deus me pegou, assim, de um dia para outro. Eu comecei a sentir um vazio que nada supria, as drogas, as meninas, a noite, a gandaia, nada me preenchia. Isso com 24 anos. Com 20. Bateu aquele vaziozão. Bateu. Com 24 é que bateu, 23 para 24, bateu uma fissura que eu não entendi o que era. Minha mãe sempre foi cristã, né? Meu pai é pastor, minha mãe cristã. E ela falava dessa onda de Deus, essa vibe, Jesus. Pai pastor, hein, galera? Eu falei... Você achava muita loucura essa história da sua mãe vir com esse papo de Jesus? Helena, eu achava muita paz. Porque, tipo assim, o mundo, o bicho pegando, e minha mãe em casa tranquila, uma paz, aquilo tudo. Eu falava, esse trem é esquisito. Era a paz que eu buscava, eu achava nela. Eu achava assim, eu via nela. Aí eu comecei a desejar aquele Deus da minha mãe, sem saber que o nome dele era Jesus. Uau. Eu tinha problema com o nome Jesus Cristo. Falava de Deus, eu falava, pô, tô com Deus, vou sair, vou com Deus. Deus me ajudava nisso, aquilo, sabe assim? Você vai usar uma droga, velho? Eu falava, Deus, me abençoa aqui, eu vou lá no morro buscar, mas o Senhor me abençoa pra não dar nada errado. E tipo assim, era assim, né? Loucura total. Quer dizer, você ia buscar droga e pedir pra Deus te guardar. Me guardar. Agora, por que pegava o nome Jesus Cristo? Porque eu não acreditava. Minha mãe falava, Priscila, é Jesus que você precisa. Eu falava, mãe, mas já tem Deus. Mas minha mãe, não, é Jesus que você precisa, é Ele que leva seus pecados. E é o problema, é o escândalo, é o nome Jesus. Isso era um escândalo para mim mesmo. Eu não aceitava. Jesus, um homem que nasceu lá em Israel, o cara vai salvar a minha vida. Eu nem pedi para nascer, eu tinha esses questionamentos. Tipo assim, passava pela sua cabeça, salvar de quê? Salvar de quê? Para mim, eu estava de boaça. Mais ou menos. Eu tinha convicção de que algumas coisas que eu fazia era errado, mas eram convicção que a sociedade falava. Você tem que ser bom, o mal é errado. Sim. Então, quando eu fazia alguma coisa errada, droga, até mesmo essa questão do homossexualismo, eu falava, esse trem tá errado. Mas o Jesus da Bíblia que minha mãe falava, eu tinha muito problema com esse nome, eu não aceitava. Depois, quando eu aceitei esse nome, eu aceitei esse homem como sendo Deus e Salvador, aí minha vida mudou, transformou mesmo, né? Essa questão da transformação veio só quando eu criei no nome de Jesus. Marquinhos! Que ainda tem sede de ti, dá-me coração. De onde que você acha que surgiu a homossexualidade na sua vida? Quando foi que você descobriu isso? Como é que foi? O que você acha que te levou a isso? Você já parou para pensar nisso ou não? Já. Eu fui uma criança muito diferente, assim. Não que a gente tem que estabelecer padrões, né? A menina brinca de boneca, a menina de... Mas essas coisas, o que acontece? Eu não me influenciei por isso, mas é aquilo das pessoas ao redor começar a falar. Pô, era uma menina, tá brincando de carrinho. Quando crescer, você vai gostar de menina. Pô, sabe essas pequenas coisas? Entendi. E eu já gostava de coisa de menino. As meninas queriam brincar de bola, eu queria jogar videogame. E soltar papagaio, aquilo tudo, andar de bicicleta, sempre fui uma menina muito pra frente, assim. Não, curioso isso. Curioso você estar falando isso, porque eu me identifico com isso também. Eu era uma menina, eu brincava de casinha e tudo, mas chegou numa idade que eu queria era soltar papagaio, subir em árvore e brincar de patinete. Skate eu não cheguei não, porque minha mãe me picava Proibiu, né? no couro se eu brincar de skate. Mas assim, eu ouvia vira e mexe assim, tá doido, Lenins, parece homem, não sei o quê, né? Isso. E aquilo me deixava meio bronqueada e tal. Mas o fato é que, quando eu cheguei ali pelos meus 13, 14 anos, eu queria ser mais forte do que o normal, sabe como? Eu não queria chorar igual as meninas, eu queria me impor com a minha presença, mas foi justamente aí que Jesus entrou. Então talvez eu não tenha passado por isso, porque Jesus interferiu na metade do caminho. Mas legal, eu ouvia isso também.
Eu ouvia, embora eu nunca tivesse sentido atração por uma pessoa do mesmo sexo, eu ouvia isso muito porque eu gostava de brincadeiras com mais aventura, mais adrenalina. O pessoal sempre falava, vai ser menino. Parece Maria Tomba Homem. Isso, e isso aconteceu mesmo. Mas parece que não houve essa influência. Mas o que aconteceu comigo? Com 5 anos eu fui molestada por um vizinho. E aí a minha mente se abriu para tudo que era sexo. Sim. Assunto de sexo é uma coisa estranha, muito louca. Essa questão da pedofilia, isso é um assunto que a gente tem que bater em cima mesmo. Tem que bater em Porque cima mesmo. isso estraga a vida de uma criança. A minha vida foi... Eu me arrebentei a partir dos 5 anos de idade, porque aquela visão de inocência, não é inocência, né? Mas aquilo que o desconhecido se torna totalmente conhecido e parece que sua mente se abre para tudo. Então eu brincava com menina na escola, aquelas brincadeiras que não eram normal de criança, depois que eu fui molestada. Quer dizer, a sua sexualidade foi previamente despertada, Sim. antecipadamente despertada. Foi. Rolou comigo também, porque eu também fui molestada na infância. Então a gente tem um tanto de coisa em comum, Tem, amiga. demais, viu? E aí? O mesmo Cristo, né? No final, que bom, Graças né? a Deus. Ô, Jesus, lindo! Assim, Quando você veio para Jesus, aí você entrou no contexto da igreja. Pegou muito preconceito? Ainda Helena, pega? Olha, o que acontece? Eu me converti e eu pensei que eu pudesse ser assim. No comecinho eu falei, então eu entendi essa onda, vou ficar agora de boa com uma menina e tal. Eu vim com esse pensamento. Não entendia que o homossexualismo era um pecado como qualquer outro, eu não entendia. Sim. Eu achava que era uma coisa que eu fosse viver, mas que agora em Cristo eu ia viver de boa. Entendi. Né? Fazendo o bem, porque eu era muito cruel com as meninas. Eu achei que eu fosse fazer o bem para elas e tal. Mas o próprio Cristo me disse... Ninguém. Aí eu me converti no Impacto Vida, no Ministério da Lagoinha, da Igreja Batista da Lagoinha, mas ninguém falou comigo assim, você não pode ser lésbica, você não tem que parar de usar droga. O próprio Deus me disse que eu estava passando por um tanto de coisa por causa deste pecado que chamava o outro, aquela coisa do abismo, sabe? E aí, quando Deus fala, é diferente. Se um pastor tivesse me falado, talvez eu não iria aceitar. Sim. Mas como Deus me disse, a origem está... Ele me disse assim, Deus... Priscila, o seu pecado é um só. Eu fiquei meio assim. Não ter o meu filho Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uau. Todas as outras coisas que você faz é consequência da ausência desse Deus, que é o seu equilíbrio. Tu dirás, eu não sei mais. Você ouviu a voz audível de Deus, assim? É porque todo mundo pergunta isso, né? A gente fica falando, Deus falou, Deus falou. Porque eu entendo o que você quer dizer, mas às vezes quem está ouvindo a gente Não tá entende. entendendo. Não, eu não ouvi a voz dele, uma voz audível, não. Principalmente porque eu ouvia umas vozes muito fortes, que era daquele que eu servia, que eu sei que era Satanás, né? Dos meus 5 anos de idade até os 23. Então eu conseguia ouvir mais a voz do mal do que a voz do bem. Mas o que aconteceu quando eu disse... A voz do mal e também as suas vozes, sua vontade, seus Claro, desejos, seus anseios, seus sonhos, suas frustrações, muitas vozes gritando dentro de você. Muitas vozes. Eu costumo dizer que eu não... A gente é influenciado pelo próximo, sim, mas eu acho que, na realidade, o próximo testifica com uma coisa que você já tem vontade dentro. Entendi. Então, eu ouvia, assim, muitas coisas, eram sugestões, eu não gostava de droga, mas eu ouvia, tipo, vamos experimentar, entende? Quando eu digo a voz do mal, Entendi. que era uma coisa que não estava dentro, mas que eu ouvia, assim. E aí, quando eu fui para esse final de semana no Impacto Vida, eu ouvi uma voz de dentro. Era uma voz que vinha de dentro de mim, eu sabia que não era a minha, porque era diferente de tudo aquilo que eu pensava, que me disse isso, o seu pecado é não ter o meu filho como Senhor e Salvador da sua vida. Você sabia que aquilo não podia estar vindo da sua mente? Não, com certeza não. não. Era uma viagem? Com certeza, com certeza. E ela era mais forte do que todas as outras? E me deu por que eu senti que era a voz de Deus? A paz que me deu aquela frase é a paz que eu procurei na minha vida toda. E aquela frase, por mais que trouxesse uma incerteza, porque é uma vida nova com Deus, né? Mas me deu uma paz que eu nunca experimentei. E era isso que eu buscava na droga, no próximo, nas noites, na gandaia. Era uma paz pra gente ficar bem. Como é que ficou o lance das drogas? Porque foi muito tempo. Muito tempo. E você ficou livre assim? Ou rolou abstinência? Rolou clínica de desintoxicação? Como é que foi? Eu usei droga nos meus aproximadamente 19 até os 23. Cocaína, bebida, cigarro, isso tudo. Sim. Eu fui para o Impacto Vida numa sexta-feira. Lá eu fui ministrada na sexta. Eles falaram para mim sobre Deus, sobre Jesus, pecado, isso Vamos tudo. sentar aqui, Pedro? Vamos, por favor. Vamos sentar. Ficar mais à vontade. De boa. E aí? E nesse Impacto Vida, nessa sexta, sábado e domingo, na segunda-feira,
eu já não sentia vontade mais. Sério? Cocaína, cigarro, bebida, nada. Uau, Na uau. segunda-feira, foi muito Só Deus sinistro. faz isso. Foi muito sinistro. Só Deus faz isso. Eu fico até assustada, assim, hoje em dia. Eu também tô assustada aqui. Ah. Então, aqueles 10 anos de droga, eles foram dissolvidos, assim. E na segunda-feira, eu já era uma outra pessoa em relação a droga, sexo, isso tudo. Uau. Eu nunca mais usei depois, nunca mais bebi, nunca mais Glória coloquei um a álcool na Deus. boca, um cigarro, uma cocaína, nem nada. Isso já tem 4 anos. assim. Super legal. Luzes. Você quer aplaudir? Pode aplaudir. Não apareceu a segunda parte da entrevista por causa do tempo, mas ela faz só uma pergunta para ela assim: Priscila, você ainda tem alguma tentação nessa área? Ela diz sim. Alguma vez você cometeu algum pecado nessa área nesses 4 anos? Ela diz não. E ela pergunta para ela: você vai casar? Você quer casar? Ela falou: vou casar, eu estou de olho em alguém aí. E o Senhor despertou em mim um desejo agora para os homens. Então o que eu tenho para dizer para a gente encerrar e orar nessa noite? Certo dia eu estava na internet, ao vivo. Tem jeito da gente pregar ao vivo na internet, com o rosto aparecendo. É a Twitchcam. E eu estava fazendo uma Twitchcam sobre homossexualidade. E um jovem, eu não sabia, gay, estava me ouvindo. Acabei de pregar, falei assim: se essa palavra te tocou, manda um e-mail para mim. Ele mandou o e-mail. Lucinho, eu sou o maior homossexual desse país. E me contou a história dele. Eu, a princípio, achei que a história era fantasiosa e mentira, porque ninguém vive aquilo e vive, e fica vivo. É esse cara que eu falei que fez ponto de prostituição homossexual em todo o país aí. E ele falou assim: eu quero acreditar que Jesus cura. Eu falei: então vem aqui na cidade. Ele veio, nós o acompanhamos. Resumindo, esse jovem teve a vida completamente liberta. Eu não estou falando de uma pessoa qualquer, ele é assessor direto de uma das maiores bandas sertanejas do país, acho que é a maior banda sertaneja do país hoje. Esse menino aqui é tudo, ele que compra as passagens, ele que fecha os shows, ele é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, porque isso os homossexuais têm para compensar tanta dor. Eles são sempre muito alegres e fazem o trabalho deles com muito afinco, são ou não são? Educados, não é? Então, esse menino firmou com Jesus. Ô, gente, eu chorava. Eu sou amigo dele, pessoal, sou amigo de vários, que inclusive não se libertaram ainda, mas me chamam de amigo, porque eles falam assim: Lucinho, quando eu estou com saudade de Deus, eu ligo para você. Que responsabilidade. Você faz uma oração por mim? Eu nem acredito em Deus não, mas ora por mim aí, velho. Que eu estou aqui triste, que eu acabei de sair de uma noitada aqui, que eu fiz um monte de coisa, eu estou com tanta depressão. Eles me ligam. Beleza, passou um tempo, 4 meses, eu recebo um e-mail: vou te matar, desgraçado. Você tomou meu namorado. Falei: hã? Eu sou namorado do fulano, desse cara. Você sabe quem sou eu? Eu sou produtor de shows, eu produzo show dos maiores nomes do país. Eu sou um dos caras que está organizando o Rock in Rio. Eu não faço show de Roberto Carlos, eu faço só de Ivete para cima. Eu sou um homem milionário, tem gente aí na cidade que pode te matar hoje. Você vai morrer, você tomou fulano de mim. Um cara casado com filha. Aí eu mandei só uma mensagem assim, ó: você vai me matar? Interrogação. Eu vou te batizar. E mandei. Aí, no outro dia eu estou na Twitchcam, ele mandou: ó, vou acabar com você, e-mail. Não mandava Twitter não, e-mail. Aí no outro dia, aí, um mês depois, estou lá, pregando de novo, chega uma mensagem assim: você é nojento, mas eu não aguento parar de te ouvir. Falei: você, eu não sei quem é, mas eu vou te dar um tibum. Toda hora que ele me mandava alguma coisa, eu só respondia: eu vou te batizar. Eu vou te batizar, porque não adianta você discutir com a pessoa desse jeito. Ela quer te matar, você vai fazer o quê? Ainda bem que não estava apaixonado. Aí, beleza. Passa o tempo, eu estou pregando, recebo um e-mail. Acaba de Twitchcam, recebo um e-mail: Lucinho, cansei. Você teve jeito para o fulano, deve ter jeito para mim, eu quero esse Jesus. O que você pode fazer? Eu falei: cara, pega um avião aí. Eu moro no interior de São Paulo, é uma cidade mais rica aqui, era uma sexta-feira. Eu falei: você vem aqui na segunda, então, que a gente vai conversar. O pessoal comigo falou assim: ele está vindo para te matar. Eu falei: não, gente, vamos morrer feliz. Vamos morrer feliz, pô.
Mas e se esse menino não quiser morrer, não quiser me matar? E se ele quiser realmente um encontro com Cristo? Aí na sexta-feira eu falei assim, você vai fazer uma coisa. Você vai pegar sua mulher, sua filha, por dentro dessas 20 Hilux que você tem aí, uma delas, e você vai numa igreja e vai entregar a vida para Cristo. Ele foi na sexta num culto e entregou a vida para Jesus, com a família inteira. E foi no sábado e entregou a vida para Jesus de novo, só para ter certeza. E no domingo, ele foi numa outra igreja e foi na frente também. E ele comprou uma Bíblia, a mulher e a neném comprou. Na segunda-feira, ele já tinha mandado para mim o e-mail, o horário que ele chegava de avião e o hotel que ele ia ficar, o Otton, lá de Belo Horizonte. Quando dá 2 horas da tarde, me liga o rapaz, que tinha sido namorado dele, diz assim, aconteceu uma tragédia. O fulano desistiu de vir para Belo Horizonte de avião, resolveu pegar o carro dele para vir, e quando ele saiu, passando perto de Bauru, o carro capotou 7 vezes e ele morreu. Eu estou indo para lá, Lucinho. E esse cara foi com a mãe dele, e ele entrou dentro da cabine da Hilux destruída e pegou a Bíblia novinha que estava na cabine da Hilux. Quando ele abriu a página, assim, que estava dentro a primeira página da Bíblia, estava escrita assim, com a letra dele. O último sermão que eu tinha pregado na internet, estava lá. E ele disse assim, e escrito embaixo assim, agora sou dele, com D maiúsculo. O que você acha disso, Lucinho? Eu não sei. Eu sei que eu vou ver esse cara lá no céu. Sabe por que eu usei o pretexto da homossexualidade aqui nessa noite? Só para dizer que se Cristo tem poder de libertar uma pessoa da homossexualidade, não tem nada que ninguém aqui nessa noite possa me dizer que Ele não pode fazer na sua vida. O nosso Jesus continua o mesmo, lindo, poderoso, difícil é uma palavra que Ele não entende o que é. Impossível, Ele ri na cara do impossível. E nessa noite eu quero orar. Quero orar para vidas que querem se entregar a Jesus. E logo em seguida eu quero orar por pessoas que estão lutando com isso na vida, ou por pessoas que conhecem gente que está sofrendo nessa área, ou por gente que tem qualquer descontrole na sexualidade. Porque essa noite não é só para quem sofre na área da homossexualidade, é quem não consegue se controlar numa área dessa. Por isso que eu chamo parente para vir na frente também, que no bolo vem todo mundo. Todo mundo repete comigo, diga assim em voz alta, Deus, obrigado por falar comigo. Obrigado pela vida da Priscila. Se o Senhor mudou a vida dela, o Senhor pode mudar a minha. Nesta noite, meu problema é o pecado. Meu problema, diga bem forte todo mundo, meu problema é não ter o teu filho Jesus oficialmente como Senhor da minha vida. Por isso agora, eu me arrependo. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Dá-me o Espírito Santo e faça de mim uma nova pessoa. Obrigado por ouvir minha oração, me perdoar e me transformar. Em teu nome eu oro. Amém. Quem pela primeira vez na vida fez essa oração? Levanta a mão assim para eu ver. Primeira vez, levante a mão bem alto.